Trícia olhou para o bilhete pelo que pareceu ser a 10ª vez. A caligrafia era legível, mas o conteúdo era devastador. Trisha. Sinto muito, mas não posso continuar assim. Eu me apaixonei por outra mulher e hoje eu e ela estamos partindo para outra cidade. Não nos procure. Diga às crianças que eu as amo. Hector. A mulher recostou-se lentamente na cadeira, manuseando o bilhete como se aquele pequeno pedaço de papel pudesse oferecer algum conforto. Simplesmente não pode ser. Trícia murmurou baixinho. Ela tinha notado algo estranho em Hector ultimamente, mas não queria acreditar. É verdade que a esposa é a última pessoa que descobre a infidelidade do marido. Ele costumava dizer a ela que trabalhava muito, que estava cansado. Ele ficava fora até tarde e sumia o fim de semana inteiro. Até as crianças pareciam suspeitar de algo. Especialmente o mais velho, Zack, que agora tem 14 anos. Trícia sabia que, na idade dele, ele conseguia entender que seus pais não se amavam e estavam juntos apenas por necessidade. No entanto, na frente das crianças, a mulher mantinha a farsa de uma família feliz. O papai só trabalha muito. Ela respondia às perguntas deles, sorrindo para parecer acreditável. Ele faz isso por nós. Ela notou a carranca cética de Zack, mas ele não a questionou mais. Provavelmente para poupar seus irmãos mais novos ou talvez acreditasse que os adultos resolveriam isso sozinhos. Trisha há muito era torturada por suspeitas. E ela fazia o possível para ignorá-las. Ela encontrou longos cabelos loiros no assento do carro do marido. Embora seu próprio cabelo fosse castanho escuro e estivesse cortado curto. Apenas dando uma carona para uma de suas colegas de trabalho. Trisha explicou sua descoberta suspeita. Ela também racionalizou o cheiro do perfume de outra mulher em suas roupas. As mensagens tarde da noite e os olhares evasivos de seus amigos. Por quê? Ela pensou, apertando o bilhete nas mãos. Por que eu o justifiquei quando tudo era tão óbvio? Mas a razão era fácil, ela estava acostumada a confiar nele. Ou talvez, e ela nunca havia mentido para Hector. Nem sobre assuntos menores durante seus 15 anos de casamento. Ou talvez ela estivesse apenas apavorada de destruir seu mundo estável, ao qual ela havia se acostumado tanto ao longo dos anos. Não procure problemas até que os problemas procurem você. A avó de Trisha costumava dizer. Trisha fez exatamente isso. Fingindo que tudo estava como costumava ser. Até que Hector deu o primeiro passo. Mãe? O que vamos jantar hoje? Zack perguntou, espiando na cozinha. Ele tinha um talento especial para sentir o humor dela e imediatamente percebeu que algo estava errado. Trícia estremeceu, tentando esconder o bilhete. Mas seu filho o arrancou de suas mãos. Depois de lê-lo por alguns segundos, ele suspirou maduramente. Não surpreso. Como se estivesse há muito preparado para tal situação. Entendo. Você já ligou para ele? Por quê? Como assim? Por quê? Respondeu o filho mais velho, sentando-se ao lado dela. De todos os filhos, ele era o que mais se parecia com Trisha. Com cabelos escuros cor de avelã, olhos verdes expressivos e um nariz reto e elegante. Mas, ao contrário da gentil Trisha, Zack era sério e sábio além de sua idade. Como se estivesse se preparando para assumir o papel de chefe da família. Vocês terão que discutir o divórcio, a pensão alimentícia e quem vai pagar pelo apartamento. Ainda temos uma hipoteca por mais 5 anos. Você provavelmente está certo. Eu deveria falar com ele sobre isso. É que eu ainda não acredito que seja real. Seu filho suspirou,
cobrindo a mão dela com a sua. Eu entendo. Mãe. Isso é muito difícil para você agora. Mas nós dois sabíamos que isso ia acontecer em algum momento. Há quanto tempo ele te trai? 3 anos? 5 anos? Trícia recuou. Eu não sei. E não vamos discutir isso. É melhor você chamar sua irmã e irmão mais novos para jantar. Zack levantou-se. Ok. Você não vai contar a eles ainda. Certo. Não. Eu vou contatar seu pai primeiro. Trícia amassou o bilhete e o jogou no lixo. No entanto, apesar de suas tentativas, Hector não atendeu a nenhuma ligação ou mensagem. Em seu trabalho, disseram a Trisha que ele havia pedido demissão há alguns dias. Trisha também ligou para alguns de seus amigos. E eles também não sabiam de nada. A mulher olhava pensativamente pela janela. As crianças estavam dormindo, dando-lhe tempo para deliberar sobre seus próximos passos. Depois que Alicia, sua filha mais nova, nasceu 7 anos atrás, tornou-se aparente que Trícia não seria capaz de voltar ao trabalho por um longo tempo. Qual é o sentido? Seu marido havia perguntado. Mesmo que você trabalhe em turnos duplos no hospital, seu salário não cobrirá as despesas com babá, limpeza, cozinha. Alguém tem que cuidar das crianças e da casa. Enquanto você estava no trabalho, Trícia disse, reconhecendo que as enfermeiras não eram tão bem pagas. Por que você não foca na casa e nas crianças? Tenho certeza de que vamos dar um jeito financeiramente. Então, ela seguiu o conselho do marido e pediu demissão do hospital, onde havia trabalhado por muitos anos. Havia falta de enfermeiras. E sua natureza responsável e cuidadosa era muito valorizada, tornando sua saída uma perda significativa. Ela não queria sair. Ela gostava do seu trabalho. Mas conciliá-lo com o cuidado do marido e dos filhos era desafiador. Depois de deixar o emprego, Trícia inicialmente se sentiu perdida. Agora, suas manhãs eram gastas levando Alicia e Brandon ao jardim de infância, Isaac à escola. Ela então ia ao supermercado, lavava a louça, arrumava os brinquedos, lavava a roupa, varria e passava pano no chão. Na hora do almoço, era hora de buscar os mais novos no jardim de infância. Buscar Zack na escola costumava fazer parte de sua rotina. Mas assim que Brandon começou a frequentar o jardim de infância, Zack protestou. Eu sou um adulto agora. Ele disse à mãe. Eu posso ir para a escola sozinho. Você só tem 9 anos. Trícia objetou. Zack apenas franziu as sobrancelhas teimosamente. A escola é perto de casa. Você já tem 2 crianças para buscar no jardim de infância. E depois tem eu. Fico com vergonha de andar com minha mãe como uma criancinha. Sinceramente. Sua mãe suspirou e concordou. Uma vez que Zack decidia algo, ele era inflexível. Com o tempo, Trícia assimilou-se a essa rotina de vida doméstica e mal conseguia se lembrar de seus dias de trabalho. A renda de Hector era suficiente. E ele ficava contente em voltar para uma casa limpa, um jantar quente e crianças bem cuidadas depois do trabalho. E sua esposa não cheirava mais a iodo e outros medicamentos. No entanto, agora Trisha estava perdida sobre o que fazer. Ela não trabalhava há 7 anos. Eles ainda tinham mais alguns anos para pagar a hipoteca do apartamento. O dinheiro que ela tinha poderia durar 1 mês ou 2. Se cortassem todas as despesas. Ela esperava que Hector caísse em si e ligasse. Mas ela tinha um pressentimento de que isso não aconteceria. O que ela deveria fazer então?
Onde ela conseguiria dinheiro? Trícia não tinha ninguém para ajudá-la. Ela não conhecia seu pai. E sua mãe havia falecido há 5 anos. Eu preciso encontrar um emprego, pensou Trícia. Ou vamos acabar na rua. A mulher sentada à frente de Trícia olhou novamente para seu currículo e suspirou pesadamente. Ela empurrou seus óculos pesados de armação de metal até a ponta do nariz. Estava quase no fim do dia de trabalho. E a agente de empregos queria terminar logo e ir para casa o mais rápido possível. Mas agora ela tinha que lidar com essa situação. Uma mulher de 30 e poucos anos. Mãe de 3 filhos. Que não trabalhava há 7 anos. Tendo sido enfermeira em um hospital pela última vez. Eu não sei o que sugerir a você, disse ela. Eu suponho que um plantão diário ou mesmo um trabalho em tempo integral não serviria para você. Trícia suspirou e gesticulou em desdém. A mulher bufou em descontentamento. Então eu não tenho nada para lhe oferecer. Nada mesmo? Trícia pediu esclarecimento. Sim. Ela disse brevemente. Mas, vendo o olhar de desespero no rosto de Trícia, a mulher tentou tranquilizá-la. Eu ainda tenho seu número de telefone. Se algo aparecer, eu ligo para você. Obrigada, disse Trícia, sorrindo antes de sair. E fechou cuidadosamente a porta atrás dela. Uma vez lá fora, ela entrou em seu velho Toyota preto. Um carro que ela havia comprado antes de seu casamento. Inclinando-se no banco do motorista, Trícia expirou lentamente. Está tudo bem. Ela murmurou para si mesma. Eu vou superar tudo. Ela contou mentalmente o dinheiro restante. Era o suficiente para durar mais um mês. Ela já havia minimizado suas despesas. Mas não queria comprometer as necessidades de seus filhos. No entanto, se ela não conseguisse um emprego, teria que cortar suas atividades. Ela considerou vender seus pertences. Suas roupas e sapatos não eram particularmente valiosos. Mas ela poderia penhorar suas joias. Laptop e talvez a TV em seu quarto. Mas e depois? Você teria que aceitar o trabalho em tempo integral? E as crianças? Deixá-los sozinhos de manhã até a noite? Claro! Zack tem 14 anos. Brandon tem 10 e Alicia tem 7. Eles não são bebês e Zack tem dito que pode lidar com os mais novos. Alimentá-los. Buscá-los na escola. Fazê-los fazer o dever de casa. Só que eu tenho o direito de colocar as responsabilidades da idade adulta em seus ombros tão cedo? Mas 2 semanas depois, Trícia recebeu um telefonema repentino. Alô? Ela disse cuidadosamente ao receptor. Uma sensação de pavor tomando conta dela. Enquanto ela antecipava uma oferta de algum crédito ou uma história sobre uma transação suspeita em seu cartão. Inesperadamente, a agradável voz feminina do outro lado a surpreendeu. Olá. Meu nome é Mary Austin. Seu número me foi dado pelo serviço de emprego. Você ainda está procurando emprego? Sim. Trícia respondeu apressadamente, envergonhada por sua própria impulsividade. Ótimo. A mulher parecia genuinamente satisfeita. Diz aqui que você tem muitos anos de experiência como enfermeira e que trabalhou com pacientes em estado crítico. Está correto. Trícia confirmou. Eu gostaria de perguntar. Você consideraria uma posição como cuidadora? Trícia hesitou por um momento. Ela nunca havia trabalhado como cuidadora. Mas ela raciocinou que não poderia ser muito mais difícil do que ser enfermeira. Se ela conseguia gerenciar uma ala inteira, ela certamente poderia lidar com uma pessoa gravemente doente. Eu precisaria saber todas as condições primeiro. Ela respondeu cautelosamente.
Claro. Eu vou te contar tudo. Mary Austin prometeu. Seria conveniente para você vir ao meu escritório amanhã de manhã às 10 horas? Sim. Claro. Ótimo. Eu vou te enviar o endereço por mensagem. Vejo você amanhã. Estarei te esperando. Adeus. Trícia respondeu, encerrando a ligação. Seu coração batia inexplicavelmente. Era muito cedo para comemorar. Mas a centelha de esperança havia sido reacendida. Depois de deixar as crianças na escola, ela dirigiu para o compromisso. Ao longo do caminho, ela repassava respostas potenciais para quaisquer perguntas que pudessem ser feitas e anotava suas próprias dúvidas em seu telefone. O escritório ficava no centro da cidade, dentro de um enorme e moderno centro empresarial. Enquanto Trícia entrava no elevador impecável e quase silencioso, ela supôs que Mary Austin devia trabalhar para pessoas muito ricas. Boa tarde. Quem é você? Uma garota jovem e bonita. Provavelmente uma secretária. A cumprimentou na área da recepção. Eu tenho um compromisso aqui para uma entrevista às 10 da manhã. Trícia informou. Para o cargo de cuidadora. Oh. A garota respondeu. Surpresa. Mas simpática. Mas ela rapidamente recuperou a compostura e sorriu educadamente. Por favor. Sente-se. Eu vou verificar tudo. Trícia sentou-se e a secretária ligou para alguém, perguntando algo baixinho e rapidamente ao receptor. A resposta foi aparentemente positiva. Ela então se levantou. Sorriu para Trícia novamente e disse, a senhorita Austin está esperando por você. Por favor. Entre. Trícia foi escoltada como realeza. Ela estava ligeiramente inquieta, duvidando que uma mera enfermeira pudesse receber tal tratamento. Ela até se perguntou se havia havido um engano. Olá. Trícia disse brevemente ao entrar no escritório. Mary Austin era uma mulher atraente. Por volta da idade de Trícia. Ela tinha cabelos pretos presos ordenadamente em um rabo de cavalo baixo, um par de óculos caros e estava vestida com um terninho de negócios. Boa tarde. Por favor. Sente-se. Ela gesticulou para uma cadeira macia à sua frente. Nossos registros mostram que você tem vasta experiência como enfermeira, incluindo cuidados com pacientes em estado crítico. Você também está interessada em um cargo de cuidadora? A mulher perguntou. Está correto. Bom. Eu represento os interesses de um cliente que precisa de tal cuidadora. Ele está paralisado da cintura para baixo há vários anos e sofre de várias doenças cardiovasculares, respiratórias e digestivas. Explicou Mary. Trícia assentiu, mostrando que estava ouvindo atentamente. Fisicamente, seu trabalho não será extenuante. A casa inteira é adaptada para as necessidades do meu cliente. Tem cadeira de rodas motorizada, elevadores, corrimãos, etc. As tarefas médicas serão simples, injeções, pílulas, soro e assim por diante. Nada que você não saiba fazer como enfermeira. Entendo. Disse Trícia. Mary fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado para sua próxima pergunta. Então ela perguntou, eu acho que você tem filhos. Trícia engoliu em seco. A partir daquele momento, a mulher no centro de empregos começou a olhá-la de tal maneira que ficou claro que ela nunca conseguiria um emprego. Mas não havia sentido em mentir. Eu tenho 3. Respondeu Trícia. Não em ordem. Pensativamente. Eles estão todos na escola e estarão de férias em breve. Certo. Sim. Em algumas semanas.
Você está considerando uma opção residencial? A casa do meu cliente é fora da cidade. Seria inconveniente para você se deslocar diariamente. Trícia balançou a cabeça. Eu não tenho ninguém com quem deixar meus filhos. Ela disse tristemente, esperando ser dispensada. Mas Mary disse, você não precisa deixá-los. Você e seus filhos viverão juntos na propriedade. Na dependência. É um prédio separado e aconchegante. Garanto que você vai gostar. Trícia olhou para ela incrédula. Você está dizendo que podemos morar na casa do inquilino de graça? Mary assentiu e sorriu. Além disso, você não terá que cozinhar. As refeições são gratuitas. Assim como a hospedagem. Você comerá com o resto da equipe. Isso soa tentador. Disse Trícia cautelosamente. Suspeitando de uma armadilha. Exatamente. Mary confirmou cuidadosamente. Você gostaria de saber as horas de trabalho e o salário? Eu gostaria. Trícia respondeu cautelosamente. E Mary deslizou pela tela de seu tablet e o virou para Trisha, cujos olhos se arregalaram. Este é o pagamento semanal. Ela explicou. Em uma semana? Trícia estava ainda mais surpresa. Tanto assim? Sim. Mary suspirou. Um pouco humanamente demais. Distraindo-se de sua imagem de negócios impecável. Eu entendo que você está esperando uma armadilha. E há uma. Trícia franziu os lábios. Lentamente assentiu e olhou inquisitivamente para Mary, que removeu seus óculos e esfregou cansadamente a ponte do nariz. Meu cliente é um indivíduo único, com um caráter desafiador. Nem todo mundo consegue se dar bem com ele. Disse Mary finalmente. Trícia exalou em alívio. É isso? Eu encontrei todo tipo de gente nos meus anos no hospital. Nós não recebíamos pagamento adicional por lidar com personalidades difíceis. Não é tão simples. Eu não posso garantir um horário de trabalho estável. Essencialmente, se meu cliente decidir que precisa de você às 2 da manhã, você terá que acordar e estar lá. Mas tudo que você mencionou antes está correto? Sim. O salário, como eu mencionei anteriormente, é pago semanalmente devido à alta rotatividade de pessoal. Você e seus filhos viverão em um prédio separado e terão refeições fornecidas. Se você ou as crianças precisarem de transporte, um carro com motorista estará disponível. Então, em troca, eu devo cuidar de um milionário idoso e irritável e estar pronta para servir a qualquer momento? Você poderia dizer isso. Eu estou pronta. Respondeu Trícia. Quando podemos começar? Depois de algum tempo gasto com a papelada e esperando as férias das crianças começarem, eles finalmente fizeram as malas e se dirigiram para a propriedade do senhor Arnold. Mãe? Ele é algum tipo de louco? Brandon perguntou. Nós estamos indo para um lugar isolado. Trícia corou. Ciente de que o motorista, Frank, estava ouvindo. Ele havia sido enviado por seu novo empregador, Brandon. Trícia repreendeu. Nós não estamos indo para qualquer lugar. É um condomínio fechado. O senhor Arnold é uma pessoa comum. Por favor, cuidado com suas palavras quando o conhecer. Este trabalho é crucial para mim. O senhor Arnold provavelmente só encontrará você. Frank interveio. Ele não gosta de pessoas novas. Além disso, ele me instruiu a levá-los diretamente para a dependência. Entendo. Respondeu Trícia. Pouco depois, eles chegaram ao condomínio. Uau! Brandon exclamou.
Se há pessoas morando aqui, elas devem ser muito ricas. Brandon. Zack riu, enquanto Alicia quase bateu a testa no vidro, esforçando-se para ver tudo. Uma vez que eles atravessaram todo o condomínio, eles chegaram a uma grande área cercada por uma elegante, porém alta, cerca de ferro forjado. O motorista apertou um botão em um pequeno controle remoto preto e o portão se abriu. Estamos entrando nos terrenos da propriedade agora, Frank comentou. Eles dirigiram por um tempo ao longo de uma estrada ladeada por árvores cuidadosamente aparadas. Uma enorme e moderna casa de vidro e metal surgiu à frente. No entanto, o carro virou à esquerda e não seguiu em direção à mansão. Alguns minutos depois, eles pararam em frente a uma pequena e minúscula casa de madeira. Ao entrar, Trisha notou que, apesar de seu exterior compacto, a casa era surpreendentemente espaçosa por dentro. A pequena entrada levava diretamente a uma sala de estar que também servia como cozinha e sala de jantar. Um grande banheiro completo estava disponível e, o mais importante, havia 4 quartos. Uau! Brandon gritou. Eu vou ter meu próprio quarto. Trícia sorriu. Parece que sim. Em seu apartamento, os irmãos dividiam um quarto, enquanto apenas Alicia tinha o seu próprio. Zack olhou para sua mãe e sorriu. Ele já é um homenzinho, pensou Trícia. De repente, ele precisava de um quarto separado há muito tempo. Enquanto isso, Frank já havia trazido todas as coisas deles e disse: acomodem-se. Descansem. Eles provavelmente chamarão vocês para jantar em cerca de 1 hora. É quando vocês conhecerão todo mundo. Obrigado, Frank, disse Trícia sinceramente. Ele sorriu. Foi um prazer conhecer todos vocês. Espero que gostem daqui e decidam ficar. Na hora que tiveram, todos conseguiram desempacotar suas coisas e começar a se acostumar com seus novos arredores. Mamãe, eu realmente gosto daqui, exclamou Alicia, correndo até Trícia e abraçando suas pernas. Trícia sorriu e acariciou o cabelo da filha. Eu fico muito feliz, ela disse. Espero que você não fique entediada aqui enquanto eu trabalho. Nesse momento, bateram à porta e um homem alto, loiro e de olhos castanhos entrou na casa. Ele estava vestido de forma simples, com uma camiseta branca e jeans pretos. Mas seu comportamento confiante sugeria que ele desempenhava um papel significativo ali. Boa tarde a todos. Ele cumprimentou primeiro. Meu nome é Nick. Eu sou o assistente do Sr. Arnold e o gerente desta casa. Prazer em conhecê-lo. Ela respondeu. Meu nome é Trícia e estes são meus filhos, Zack, Brandon e Alicia. Como vai? Cumprimentaram as crianças em uníssono. Nick sorriu. Eu estou muito feliz. Tenho certeza de que vocês vão animar nosso reino sonolento. Agora, vamos todos almoçar. Ele os levou por um caminho que levava à entrada lateral da mansão. Através desta porta, eles entraram em uma cozinha grande e aconchegante. Aqui estão nossos recém-chegados, saudou uma alegre voz feminina. Trícia viu uma mulher ligeiramente acima do peso, na casa dos 50 anos. Eu sou Sarah, ela disse. Eu sou responsável pela comida nesta casa. Por favor, juntem-se a nós à mesa. Trícia se apresentou e as crianças. E eles tomaram seus lugares à mesa. Havia cerca de 10 outras pessoas lá. Todos funcionários da mansão. Eles se apresentaram a Trícia. Mas ela estava tão nervosa que apenas sorriu e assentiu em resposta.
Nick sentou-se à direita de Trícia. Não se preocupe. Ele sussurrou em seu ouvido. Você vai se lembrar de todos em alguns dias. Como você sabe o que eu estava pensando? Trícia perguntou. Não é difícil. Quando eu consegui um emprego aqui, e todos foram apresentados a mim, eu pensei a mesma coisa. Trícia sorriu. Seu medo inicial havia diminuído. Todos pareciam muito gentis e amigáveis. E as crianças estavam se comportando bem. Depois do almoço, Nick levou Trisha para conhecer o chefe, enquanto Frank se voluntariou para dar às crianças um tour pela propriedade. Quando Nick e Trícia pararam em frente à porta do escritório, o assistente de seu empregador olhou-a gentilmente nos olhos e disse: Trícia, lembre-se, quaisquer comentários que o Sr. Arnold faça não são pessoais. Ele é apenas um homem idoso com um passado difícil e um temperamento ruim. É por isso que estamos oferecendo a você um bom salário e condições de luxo. Obrigada por dizer isso, Nick. Mas não se preocupe. Eu sou mais forte do que pareço. Eu tenho certeza que você é. Nick sorriu. E então ele bateu e abriu a porta. Finalmente. Veio uma voz velha e rangente. Eu pensei que ia morrer aqui antes que algum de vocês decidisse entrar. Eu me pergunto por que eu pago a todos vocês um salário tão alto. Em uma cadeira perto da janela estava sentado um homem velho e curvado. Trícia imediatamente pensou que ele era o tipo de personagem descrito em livros como um parente velho e mau de um pobre órfão. Era claro que o Sr. Arnold já fora um homem alto e robusto. Mas a idade o tornará frágil. Aproximando do chão, seus ombros permaneciam largos, até um pouco orgulhosos. Com seus cabelos grisalhos curtos, barba por fazer, nariz longo e reto, lábios firmemente fechados e olhos zangados e espinhosos. Ele olhou para Trícia friamente. Seus olhos, uma vez provavelmente azuis ou verdes, estavam agora tão desbotados que era difícil dizer. Com aqueles olhos, ele estudou Trícia como se a estivesse escaneando, verificando o que havia dentro dela. Quem é? Ele perguntou a Nick, ignorando Trícia como se ela não fosse capaz de responder. Esta é Trícia. Nick respondeu. Ela será sua nova enfermeira. Olá. Prazer em conhecê-lo. Senhor Arnold, disse Trícia, não disposta a ficar parada esperando ser abordada. O velho franziu a testa infeliz, como se tivesse provado algo azedo. Sim, ele disse. Eles pioram a cada vez. Tudo bem, Nick. Veremos como podemos trabalhar com ela mais tarde. O assistente deu a Trícia um último sorriso e saiu. Sem Nick, Trícia instantaneamente se sentiu vulnerável. Mas ela estava inabalável em sua decisão de não deixar seu mentor arruinar seu humor. Ela precisava deste emprego. Ela gostava da casa aconchegante onde eles estavam localizados. E ela apreciava não ter que ir a lugar nenhum. E ela certamente não tinha planos de sair em uma semana. Então, Trícia se recompôs. Sorriu e disse, bem, por onde devemos começar? Talvez eu deva fazer sua barba primeiro. Você parece mais um sem-teto do que um milionário. Por que eu disse isso? Ela pensou horrorizada. Eu queria discutir minhas habilidades. Como eu sou uma enfermeira altamente qualificada. Agora ele vai me demitir com certeza. O senhor Arnold ergueu as sobrancelhas grossas e, inesperadamente, caiu na gargalhada. Como um sem-teto. Ele exclamou. Bem, se é esse o caso, leve-me ao banheiro.
Onde é seu banheiro? Ela perguntou. O velho revirou os olhos. Agora isso é profissionalismo no seu melhor. Ele apertou um botão no braço de sua cadeira e começou a se mover. Trisha não teve escolha a não ser segui-lo. O Sr. Arnold a levou a uma sala grande e espaçosa. Trícia teve alguns segundos para observar o ambiente e ficou maravilhada com o quão convenientemente tudo estava arranjado. Ela encontrou uma capa, espuma de barbear e uma máquina de barbear. Você ao menos sabe como usar isso? Senhor? Arnold perguntou duvidosamente. Eu sei. Trícia respondeu calmamente. A última vez que ela usou foi há um tempo, quando ela ainda trabalhava no hospital. Um dos pacientes pediu a ela para barbeá-lo antes da cirurgia no pescoço porque ele não conseguia fazer sozinho. Suas mãos tremiam. Eu vou dar um jeito, pensou Trícia. Depois de terminar seu trabalho, ela olhou para o resultado com satisfação. Aí está, ela disse, virando suas palavras para o espelho. Um visual totalmente diferente. O Sr. Arnold se viu e ficou horrorizado. O que você fez? Sua tola? Ele gritou. Você não podia pelo menos deixar alguns milímetros? Por que você cortou tudo a zero? Agora todas as minhas rugas e dobras estão visíveis. Eu pareço que estou prestes a morrer. Trisha engoliu em seco, mas decidiu não demonstrar medo. É anti-higiênico, ela disse severamente. E fica melhor em você. Confie em mim como mulher. O velho riu. Você já teve um homem. Mulher? Você parece uma solteirona. Trícia se irritou. Ela havia chegado aqui em um vestido simples, sem maquiagem, e com o cabelo em um rabo de cavalo. Não se preocupe, ela disse secamente. Eu tenho 3 filhos. O Sr. Arnold assobiou. E com homens diferentes. Ele disse sarcasticamente. De um. Bem. Ele é um tipo interessante. Ele tem 3 filhos e mandou sua mulher trabalhar. Trícia franziu os lábios. Nós terminamos. Por quê? Você o irritou tanto que ele fugiu? Isso não é da sua conta. Trícia respondeu mais bruscamente do que pretendia. Qual é o próximo item do plano? Pegue o tablet da mesa. O homem mais velho resmungou. Eles deveriam ter deixado um cronograma detalhado. Trisha encontrou o tablet no local indicado. Ela olhou por cima. De fato, havia muito a fazer. Parecia que o Sr. Arnold estava gravemente doente. A julgar pelo número de pílulas e injeções que ele necessitava diariamente. Você já almoçou? A mulher perguntou. Não. Eu estava esperando por você. Claro que eu almocei. Entendo. Trícia decidiu não responder à sua grosseria. Então você pode descansar e eu. Então você descansa e eu faço um soro. Agora você é um gênio. Entendo. Ela apertou o tablet. Seus dedos ficando brancos. Mas não disse nada. Devemos começar o soro com você deitado? Trícia. Reunindo coragem. Uma vez perguntou a Nick se o chefe deles tinha esposa e filhos. Até onde eu sei. Ele respondeu. Sem filhos. Mas ele teve 4 esposas. 4. Trícia ofegou. Sim. Ele se casou com sua primeira esposa quando era bem jovem. Acho que ela era de uma família rica. E ele estava trabalhando para o pai dela, ou eles estavam em negócios juntos. Não tenho certeza. Foi um casamento de conveniência. E no final eles se divorciaram.
Então ele se casou com uma modelo que era 10 ou 15 anos mais jovem. Eles ficaram juntos por 3 ou 4 anos. Mas ele a pegou traindo e se divorciou dela também. A terceira esposa o deixou. Ela era uma garota jovem e bonita. E ela rapidamente se entediou com ele. Uau! Trícia suspirou. E a quarta? A quarta era uma velha amiga dele. Eles tinham a mesma idade e se conheciam há muito tempo. Eles se casaram quando ambos tinham mais de 50. Eles pareciam ter uma boa vida juntos. Mas ela morreu há cerca de 5 anos de câncer. Que triste! Trícia comentou. Sim. Aqueles que trabalham aqui há mais tempo do que eu dizem que foi quando ele mudou. Ele supostamente era bastante suportável antes. Não um anjo. Claro. Mas dava para conviver com ele. Agora ele está se tornando mais difícil a cada dia. Isso é lamentável. Ele tem algum parente? Nick encolheu os ombros. Ele tem uma irmã, que tem seus próprios filhos e netos. Mas eles moram no exterior e raramente visitam. Ele é um homem muito solitário. Disse Trícia. É triste estar tão doente e viver sozinho em uma casa enorme. Verdade. Respondeu Nick. Ele desconta suas frustrações naqueles ao seu redor. Todas as noites. Trícia ansiava pelo fim do dia de trabalho. Quando ela finalmente podia passar tempo com seus filhos. Eles haviam se adaptado muito bem. Todos os funcionários da propriedade eram amigáveis com Zack, Brandon e especialmente a pequena Alicia. Sarah os tratava com guloseimas. Frank os levava para passear. Com a permissão de Trícia. Quando ele tinha recados para o chefe. Eles adoravam explorar a propriedade. Com este enorme jardim e muitos cantos bonitos e tranquilos. Eles apenas se certificavam de evitar o mestre da casa. O que não era difícil. O senhor Arnold só saía para passear com Trícia. Geralmente de manhã. E ocasionalmente à tarde ou tarde da noite. Depois de 2 semanas. Trícia foi lembrada pela primeira vez de suas horas de trabalho irregulares. Ela e as crianças estavam dormindo há muito tempo quando seu telefone tocou de repente. Era Nick. Trícia. Corra para casa imediatamente. O senhor Arnold está tendo uma convulsão. Instantaneamente acordada. Trícia lembrou-se de que fora avisada de que seu paciente poderia ter tais ataques. Sem se preocupar em se vestir. Ela jogou um roupão por cima e correu para casa. Ela entrou rapidamente no quarto. O senhor Arnold estava meio deitado na cama e respirava com tanta dificuldade que ela ouviu seus silvos e chiados de longe. Ao lado dele estava Nick, que já havia aberto as janelas e estava reunindo suprimentos médicos. Assentindo em gratidão, ela começou a trabalhar. Ela colocou uma máscara de oxigênio sobre o rosto do senhor Arnold e iniciou o fornecimento de oxigênio. Ela então encontrou a medicação necessária e a administrou. Felizmente, o ataque não foi grave. E os medicamentos fizeram efeito rapidamente. Como você está, senhor Arnold? Ela perguntou assim que seu pulso e respiração se estabilizaram. O velho ofegou. Para o homem que quase morreu, eu estou bem. Você precisa de um chá quente. Trícia sugeriu. Eu vou mandar fazer imediatamente. Bom. Ele respondeu. Além disso, eu tenho mais um favor a pedir. Você fará isso? Trícia notou, sim. Claro. O que é? Apresse-se da próxima vez. Ou você chegará tarde demais. Trícia sentiu sua simpatia pelo velho evaporar. Eu tentarei. Ela respondeu friamente. Eu vou providenciar o chá.
depois que ela pediu para o chá ser feito. Nick entrou na cozinha. Como você está? Ele perguntou. Bem. Ele é assim mesmo. Ele vai bancar o canalha até o fim. Mesmo quando estiver morto. Bancar? Trícia perguntou. É assim que ele é na minha mente. O gerente suspirou e passou a mão pelo cabelo. Sabe? Ele disse em tom confidencial. Às vezes eu acho que o chefe não é realmente assim. Ele apenas decidiu em algum momento que essa era a única maneira de se comunicar com o mundo. E ele agora tem medo de agir humanamente. Trícia encolheu os ombros. Uma versão nobre. Nick. Mas... Desculpe. Eu acredito que ele está sendo sincero. Nick sorriu. Você gostaria de um café? Ele sugeriu. Não. Eu prefiro ir para a cama. Boa noite. Boa noite. Trícia. No dia seguinte. Quando Trícia e as crianças vieram para o café da manhã, Nick fez um anúncio inesperado. Trícia. Você tem o dia de folga hoje. Por que isso? Ela se perguntou. O gerente encolheu os ombros. O chefe disse. A irmã dele está o visitando com os filhos. Eu acho que eles vão cuidar dele. Trícia franziu a testa. E as injeções? O soro? Nick acenou com a mão. Não se preocupe. Nós chamamos uma enfermeira de uma clínica privada. E por que ela não vem todos os dias? Por que você precisa de mim? O chefe não gosta de pessoas novas. Sarah de repente interveio com um sorriso. Enquanto servia panquecas de queijo para as crianças. É por isso que ele insiste em ter alguém permanente. Alguém que conheça todos os seus hábitos. Entendo. Trícia respondeu. Ela acrescentou mentalmente, então ele enlouquece as pessoas e as faz pedir demissão. Um escravo permanente é mais agradável de abusar do que enfermeiras de uma clínica privada. Que serão diferentes a cada vez. Ela não disse isso na frente das crianças. Porque ela queria que elas acreditassem que ela tinha um bom emprego. Com quase todos nós de folga. Frank interveio. Se você não se importa. Trícia. E vocês também. Eu posso levar as crianças ao zoológico. E podemos parar para almoçar em algum lugar no caminho. Viva! A Alicia gritou alegremente. De todos os três, ela era a mais próxima do jovem e alegre motorista, que sempre prestava atenção às crianças. Não. Meus queridos. Trícia disse firmemente. Frank está de folga e eu não posso incomodá-lo. Mas o motorista dispensou suas preocupações. Não se preocupe. Trícia. Ele disse. Eu estou indo ao zoológico com meu sobrinho que tem 10 anos. Eu posso levar seus filhos também. Não é um problema para mim. Trícia olhou para as crianças com dúvida. Nós vamos nos comportar? Brandon implorou à mãe. Zack encolheu os ombros. Dizendo, eu vou se eu tiver que ir. Tudo bem. Ela disse. Então eu vou buscar o dinheiro. Você não precisa. Frank respondeu. O chefe sempre nos deixa dinheiro para pequenas despesas. Nem se preocupe com isso. Sarah assegurou-lhe. Depois do café da manhã, Frank e as crianças foram para a garagem para ligar o carro. Apenas Nick e Trícia permaneceram na cozinha. Você tem planos para o fim de semana? Nick perguntou a Trícia. Não tenho certeza. Eu acho que deveria ir à cidade e verificar o apartamento. Nick se animou. Você quer ir junto? Eu tenho algumas tarefas do chefe para resolver. Não vai demorar muito. E então podemos verificar seu apartamento. Podemos almoçar no caminho de volta.
Se você não se importar. Sim. Podemos. Trícia respondeu. Com Nick. Ela se sentia à vontade e confortável. Ele sabia como manter uma conversa sem ser intrusivo. Ele falava interessantemente sobre seus assuntos atuais sem revelar muito. Trícia percebeu o quanto ela sentia falta da simples interação humana. Depois que ela pediu demissão de seu emprego, sua vida girava em torno de seu marido e filhos. Ela tinha amigos da faculdade e do trabalho. Mas eles tinham suas próprias vidas. Maridos. Filhos. Trabalho. E não podiam se encontrar com muita frequência. Depois da partida de Hector, ela se retraiu em seus problemas. Preocupar-se com perspectivas de emprego, pagamentos de hipoteca e os sentimentos de seus filhos a consumiam. Ela não tinha tempo para si mesma. Há quanto tempo você trabalha para o senhor? Arnold? Ela perguntou a Nick. Nick pensou por alguns segundos. Então respondeu, 5 anos. Isso é muito tempo. Ela exclamou. Bem. Exceto por você. Eu sou provavelmente a mais nova na casa. Incrível. Como vocês todos conseguem ficar? Ele sempre foi assim? Nick riu. Quando eu comecei, ele era talvez um pouco mais gentil. Mas ele não era particularmente amável. Eu não posso negar que eu tive minhas dificuldades com ele. Eu posso imaginar. Trícia suspirou. Nos primeiros 6 meses, eu queria pedir demissão cerca de 7 vezes por dia. Eventualmente, tornou-se menos frequente. Agora eu não penso mais nisso. Nick confessou. Trícia perguntou por quê. É o salário? Ele tem sua parte. Sim. Mas não é a única razão. O que mais? Então, Trisha estava curiosa. Nick parecia tão inteligente e confiante. Ao contrário dela. Ele provavelmente poderia encontrar muitos empregos ótimos em outro lugar. Experiência. Nick respondeu. Eu não apenas administro a casa, mas também ajudo o senhor Arnold a conduzir negócios remotamente. Embora ele pareça tão fraco e decrépito, seu cérebro ainda está afiado e duvido que eu pudesse encontrar outro emprego que me permitisse aprender a administrar um capital tão grande. Entendo. Disse Trisha. Mas sua vida parece girar em torno do senhor Arnold. Você não acha isso uma pena? Presumo que sua esposa e filhos mal o vejam em casa. Nick riu. Claro. Eu não pareço muito jovem. Ele disse. Mas eu tenho apenas 33 anos. Trícia ficou envergonhada. Eu não sei o que você quer dizer. Ela admitiu. E você parece maravilhoso. Obrigado. Estou lisonjeado. Não é todo dia que recebo elogios de mulheres tão bonitas. Eu quis dizer que ainda não tenho esposa e filhos. Noiva? Não. Namorada? Não. Isso parece suspeito? Trisha riu um pouco. Um pouco. Ela admitiu. Eu sou apenas um workaholic. Eu quero começar uma família quando tiver certeza de que posso sustentá-la. A propósito. Chegamos. Você pode esperar? São apenas 15 minutos. Depois vamos para o seu apartamento. Claro. Trícia respondeu. Nick pegou uma pasta com documentos e saiu. Trícia foi deixada sozinha no carro. Ela pensou que talvez, como Nick, ela pudesse se ver presa a esta casa e ao velho malvado por muitos anos. É verão agora. Mas e no outono? Quando as crianças forem para a escola? Ela de repente percebeu que Mary Austin, que a havia contratado,
Não tinha discutido esse assunto com ela. Provavelmente porque ela não esperava que Trícia ficasse por tanto tempo. Mas Trícia está aguentando e ela não vai desistir. Não. Você? Senhor Arnold. Não vai conseguir. Ela mordeu o lábio dolorosamente. Lembrando-se da noite passada. Ela realmente tinha sentido medo por ele então e, pela primeira vez, sentiu pena dele. Mas ele, assim que conseguiu respirar, imediatamente a insultou. Nick voltou e interrompeu seus pensamentos tristes. Ele parecia satisfeito. Vamos para o seu lugar. Vamos. Era improvável que algo pudesse acontecer lá. Trícia ainda estava mais acostumada a estar no controle. Agora. Para o almoço. Disse Nick alegremente. Eu vou te mostrar um lugar maravilhoso. Eu não acho que eles cozinhem tão bem quanto a Sarah. Riu Trícia. Ah. Sim. Nick suspirou. Mas eu ainda vou tentar te surpreender. Ele a levou a um grande restaurante francês, situado no último andar de um alto centro empresarial. A música agradável tocando e os aparelhos de ar-condicionado operando a toda potência eram um alívio bem-vindo do dia quente de verão. Eles foram levados a uma mesa com 2 sofás confortáveis perto da janela, oferecendo vista para o rio e a ponte. Você se importa se eu escolher por você? Nick perguntou. Vá em frente. Trisha respondeu alegremente. Eu não estou familiarizada com nada aqui de qualquer maneira. Ótimo. Nick respondeu. Quando o garçom se aproximou, Nick apontou o dedo para vários itens no menu, sem mostrar a Trisha. Então ela não sabia o que esperar e ficou muito surpresa quando a primeira coisa que trouxeram para ela foi uma taça de vinho tinto. É apenas a hora do almoço. Não é? Ela lembrou seu companheiro. E daí? Trisha suspirou, incapaz de encontrar outro argumento. E você não vai encontrar nenhum. Eu estou dirigindo. Certo. O vinho era uma mistura equilibrada de doçura moderada e acidez. Trisha saboreou o gosto, percebendo que não conseguia se lembrar da última vez que ela simplesmente sentou e passou o tempo vagarosamente com uma taça de vinho. Obrigada. Ela disse. Este é o dia mais maravilhoso do último ano. Nick sorriu. Espere para me agradecer. Ele disse. A refeição ainda não chegou. Fale-me sobre você. Trisha pediu. De repente. Você é um grande mistério para mim. As sobrancelhas do homem se ergueram em diversão. Agora isso é uma confissão. Por que eu sou um mistério? É que eu não sei nada sobre você. Ela admitiu. Nem eu sobre você. Nick retrucou. Justo. Mas vamos começar com você. Chegaram a um acordo. Bem. Vamos lá. Eu não sou daqui. Nasci em uma pequena cidade longe daqui. Frequentei uma escola comum de assentamento. Cresci em uma família comum. Mas eu sempre tive grandes ambições. É por isso que decidi vir para cá. Não foi fácil. Mas eu consegui. Meus anos de estudante foram divertidos. Então eu consegui um emprego. Depois mudei de emprego mais 5 vezes até chegar ao Sr. Arnold. E o resto você sabe. Tenho a sensação de que você pulou muita coisa em sua história. Trisha comentou pensativamente. Quem sabe? Talvez eu te conte sobre isso mais tarde. Agora vamos falar sobre você. Ele insistiu. Ok. Bem. Eu também não tenho nada de interessante. Eu sou daqui. Mas fui criada pela minha mãe. Eu nunca conheci meu pai. E minha mãe não me falava muito sobre ele.
Ela era professora de música. Então vivíamos modestamente. Ela confessou. Você frequentou a escola de música? Trisha suspirou. Ah. Sim. 2 longos anos da minha vida. Eu só me lembro de uma melodia agora. Minha mãe me fazia tocá-la com mais frequência. Todo o resto desapareceu da minha memória. Eu toquei tantas vezes que, se você me acordasse às 2 da manhã, eu a tocaria de olhos fechados. Qual é a melodia? Bach? Chopin? Tchaikovsky? Não. Não é clássica. Isso é certo. Honestamente, eu nem sei. Minha mãe nunca me disse quem a escreveu. Eu tenho uma teoria de que ela mesma compôs. Mas não posso confirmar. Ela compartilhou. Algum dos seus filhos frequenta a escola de música? Não. Trisha respondeu. Atualmente. Ao contrário de você. Eu não estudei muito bem. Trisha continuou. Por alguma razão, eu de repente decidi que queria ser enfermeira. Eu pensei que era uma profissão bonita, nobre e romântica. Ela é. Disse Nick. Nem um pouco. Suspirou Trisha. Não. Eu não me arrependo. Eu achei interessante estudar e trabalhar também. Especialmente no trabalho. Onde conheci Hector? Meu marido. Ele era seu paciente? Sim. Eu tinha acabado de começar a trabalhar e não sabia fazer nada sozinha. Lembro-me que até minhas mãos tremiam quando eu dava injeções ou fazia curativos. Eu pensei que era óbvio. Mas Hector não percebeu. Nick sorriu. Tenho certeza de que ele se apaixonou por você à primeira vista. Ele disse que sim. Na verdade, eu também gostei dele. Começamos a namorar logo depois. 6 meses depois, estávamos casados. Pouco depois, descobri que estava grávida. Você se tornou uma mãe muito jovem. Nick sorriu. Sim. A primeira vez foi difícil. Mas minha mãe ainda estava viva. Ela me ajudou muito. Trisha suspirou. Então Zack cresceu. Foi para o jardim de infância e eu voltei ao trabalho. No entanto, quando ele fez 4 anos, engravidei de Brandon. E 3 anos depois Alicia nasceu. Depois que Alicia nasceu, decidimos que eu ficaria em casa. Então eu não trabalhei por 7 anos. Uau! Disse Nick. Eu devo dizer que você está fazendo um ótimo trabalho. Especialmente depois de uma pausa tão longa. Trisha sorriu. Obrigada. É bom ouvir isso. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Nick perguntou. Trisha tomou outro gole de vinho. Por que eu me separei do meu marido? Sim. Ele me deixou. Trisha confessou. Possivelmente influenciada pelo vinho. Ele apenas deixou um bilhete, dizendo que estava apaixonado por outra mulher. Ele nem falou com você? Trisha balançou a cabeça. E as crianças? Ele também nem se despediu delas. Que horrível! E a pensão? Trisha sorriu tristemente. Está tudo bem. Eu estou bem agora. É por isso que você está se agarrando a este emprego. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a conversa que acabaram de ter. Então Trisha perguntou, e quanto à sua vida amorosa? Você é apenas 2 anos mais novo que eu. Eu não posso acreditar que você não teve um relacionamento sério. Nick sorriu tristemente. Eu tive. E um bem longo. Quando eu ainda estava na faculdade. Eu namorei uma garota ambiciosa. Nós dois tínhamos ambição.
Mas nossos objetivos eram diferentes. Minha ambição era focada na carreira, enquanto a dela era encontrar um homem de sucesso. Você não é um homem de sucesso? Perguntou Trícia. Surpresa. Bem, obrigado por tal elogio. É difícil para mim me avaliar. Então eu digo que você é um homem de sucesso. Interrompeu Trisha. Muito obrigado. Respondeu Nick com um sorriso. Bem, independentemente disso, minha namorada na época não me via como um homem de sucesso. Ela terminou comigo dizendo que merecia coisa melhor. Uma mulher muito tola. Trisha comentou. Depois dessa observação, eu preciso te trazer mais vinho, disse Nick, sinalizando para o garçom. Então ela me deixou e eu decidi me tornar um homem de sucesso, para que ela voltasse para mim. E como isso foi? Ótimo. Ao longo do caminho, percebi que não quero estar com uma mulher que não me valoriza por quem eu sou, mas pelo meu status social. Trícia assentiu. E eu não quero estar com um homem que foi embora, deixando apenas um bilhete sobre a mesa, disse ela. Nick sorriu tristemente. Eu apoio totalmente uma decisão tão sábia. De manhã, Trícia acordou com dificuldade. Sua cabeça latejava. Sua boca estava seca. E a luz do sol entrando pelas cortinas parecia insuportavelmente brilhante. Eu dormi demais. Eu provavelmente nem configurei meu despertador ontem à noite. Mas o relógio indicava que ainda era cedo. Trisha tomou banho e escovou os dentes, garantindo que as crianças ainda estivessem dormindo. Ela foi silenciosamente para a casa principal. Sarah já estava agitada na cozinha. Oh! Trisha! A mulher a cumprimentou alegremente. Bom dia! Você acordou cedo hoje? Sim. Trícia respondeu roucamente. Parece que eu tive um dia de folga selvagem ontem. Sarah sorriu compreensivamente. Você ficará bem em uma hora. Você ficará tão alegre quanto uma colegial de 15 anos em breve. Ela colocou uma grande xícara de chá perfumado, com cheiro de frutas vermelhas e ervas, diante de Trícia. A melhor cura para uma ressaca. Sarah declarou confiantemente. E coma isto. Ela colocou um prato com um grande sanduíche com carne, alface, tomate e ovos na frente de Trícia. Esta é a coisa mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Trícia disse feliz enquanto comia seu café da manhã. Você é mágica. Obrigada. Sarah respondeu, envergonhada. No início do dia de trabalho, Trisha havia se recuperado significativamente. E o senhor Arnold estava extraordinariamente amigável hoje. Talvez seu encontro com seus parentes o tivesse influenciado. Mas ele mal criticou as ações de Trisha e se absteve de comentários depreciativos. Sabe? Você está surpreendentemente quieto hoje. Trisha comentou. Durante a tradicional caminhada da tarde depois do almoço. Ainda não é noite. Respondeu o senhor Arnold. Mas sem malícia. Aquelas são suas crianças. Certo. Ele apontou para Brandon e Alicia, que estavam correndo um atrás do outro ao redor da fonte. Zack estava sentado em um banco, lendo um livro com um olho e vigiando os mais novos com o outro. Sim. Meus. Respondeu Trisha, temendo uma repreensão. Mas o senhor Arnold simplesmente assentiu. Eles são boas crianças e parecem amigáveis. Obrigada. Trisha respondeu cautelosamente. Você está criando eles sozinha? O chefe continuou seu interesse inesperado. Eu estou sozinha agora.
Ela respondeu. É por isso que você me atura. Ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma declaração. Trícia não respondeu. Eu também queria ter muitos filhos quando era jovem. O Sr. Arnold revelou de repente. Mas não deu certo. Você foi casado 4 vezes. Não foi? Trisha perguntou surpresa. E então se arrependeu de suas palavras. Ela não deveria saber tal informação. Mas, surpreendentemente, o chefe não comentou sobre isso. O Sr. Arnold parecia olhar ao longe, como se estivesse mentalmente revisando sua vida inteira. Minha primeira esposa não queria filhos. E na época eu também não. Nós éramos jovens e mimados. Aqueles de famílias ricas. Nós queríamos nos divertir e aproveitar a vida. Ou melhor, minha esposa queria. Eu estava mais interessado em construir um negócio. Então por que você se casou? Trisha perguntou. Os pais insistiram. Era benéfico para a causa comum. Eu não era contra. Ela era uma garota bonita. E eu pensei que ficaríamos bem. Mas depois de alguns anos, ficou claro que éramos pessoas totalmente diferentes. Eu me divorciei e fui trabalhar. Ele fez uma pausa. Posso ter um pouco de água? Por favor? Senhor. Arnold perguntou de repente. Trícia rapidamente entregou a garrafa. O senhor. Arnold tomou um gole e continuou. Eu não tenho quase nada a dizer sobre minha segunda e terceira esposas. Casei-me com elas por status. Elas eram jovens e bonitas. Eu pensei que seria ótimo. Mas cada vez, eu rapidamente percebi que não era o que eu queria. Tudo o que elas queriam de mim era dinheiro. Ele fez uma pausa novamente. Trícia ofereceu mais água. Mas o homem balançou a cabeça. Houve um tempo em que eu poderia ter experimentado o amor verdadeiro. Sua quarta esposa? Não. Foi antes dela. Eu não me casei com aquela garota. Eu me arrependi muitas vezes desde então. Mas não quero falar sobre isso. É muito pessoal. Então todo o resto não é muito pessoal? Trisha pensou. Intrigada sobre por que ele escolheu compartilhar tudo isso com ela. Minha quarta esposa se tornou mais uma amiga. Disse o senhor Arnold. Eu já sabia sobre o diagnóstico dela quando a pedi em casamento. Diagnóstico? Trisha perguntou. Sim. Ela tinha câncer. Nós nos conhecíamos há anos. Nossos pais eram amigos desde a infância. Ao longo dos anos, mantivemos contato intermitentemente. Então nos encontramos. Conversamos e decidimos passar alguns anos juntos. Você ficou com ela até o fim? Trisha perguntou. O senhor Arnold assentiu. Ela era uma mulher maravilhosa e uma verdadeira amiga. Depois que ela morreu, eu não quis mais ninguém. Eu sinto muito por você. Trícia disse sinceramente. Depois de suas palavras, o senhor Arnold pareceu voltar à realidade. Estamos falando demais. Ele disse. Vamos para casa. Está na hora dos meus comprimidos da noite. Após essa conversa peculiar, Trisha novamente sentiu pena de seu chefe. A comunicação deles não melhorou significativamente. Mas ela achou suas palavras duras mais fáceis de suportar. Com o verão terminando, Trisha começou a considerar o ano letivo que se aproximava. Como vocês gostam daqui? Ela perguntou aos filhos. Eu gosto muito. A Alicia respondeu primeiro. A Ania cozinha deliciosamente. Frank nos leva a toda parte.
Há um grande jardim e podemos brincar o dia todo. Você voltará para a escola em breve. Trícia lembrou. Sua filha fez uma careta engraçada. Eu não quero ir para a escola. Ela disse. Trícia suspirou e olhou para seu filho do meio. Eu também gosto de morar aqui, disse Brandon. Mas eu entendo que temos que voltar para a escola na cidade, disse Brandon. Então Trícia olhou para seu filho mais velho. Acho que precisamos conversar, disse Zack. E levou sua mãe para o quintal. O verão está acabando. Todos nós teremos que voltar para a escola em breve e considerar nossa situação de moradia. Trícia sorriu, dizendo, você é tão racional e sério como sempre. Seu filho assentiu. Confessando, o papai me ligou outro dia. Os olhos de Trícia se arregalaram de surpresa. Por que ele não me ligou? Eu acho que ele está com medo. Mas a razão oficial é que ele está muito ocupado. Entendo. Trícia suspirou. O que ele queria? Até onde eu entendi. Ele quer se encontrar com você. Talvez para discutir o divórcio. Ou talvez ele queira se reconciliar. Trícia riu, exclamando, reconciliação? Bem. Talvez. Trícia hesitou antes de perguntar ao filho, você quer que isso aconteça? Zack balançou a cabeça, dizendo, eu não me importo se Brandon e Brenda o virem. Se eles quiserem, eu também o verei. Se necessário. Mas o resto é com você. Ele é seu pai. Ela lembrou. Mas acho que não o amo mais. E não consigo perdoar o que ele fez. Você não precisa perdoá-lo. Em relação à nossa escola. Por que você não fala com o Nick? Ele pode pensar em algo. Eu vou tentar. Você é o mais inteligente. Como sempre. Trisha abraçou seu filho. Tudo vai ficar bem. Mãe? Ele assegurou. Diga ao seu pai que estou pronta para falar com ele. Deixe-me ligar. Eu direi a ele. Prometeu Zack. Alguns dias depois, após Trícia e o Sr. Arnold terem completado suas rotinas matinais, Nick entrou na sala. Pronto? Senhor. Arnold perguntou ao assistente. Absolutamente. Vamos lá. Você vem conosco também. Respondeu o chefe, dirigindo-se a Trícia. Eu. Ela parecia surpresa. Claro. Senhor. Arnold respondeu calmamente. Eu tenho muita papelada para assinar e várias reuniões presenciais para participar. Eu posso precisar de você a qualquer momento. E se eu tiver uma convulsão? Eu não quero sufocar na frente dos meus parceiros de negócios. Enquanto eles dirigiam para o centro empresarial, Nick disse, nós não temos certeza de quanto tempo vai demorar. Então você pode nos esperar no restaurante. É no mesmo prédio. No último andar. Apenas peça para eles cobrarem tudo do senhor. Arnold. Ok. Trícia respondeu. Se eu precisar de algo, Nick ligará. Acrescentou o senhor. Arnold. No restaurante, Trícia pediu chá e tiramisu. Ela de repente pensou que esta seria a oportunidade perfeita para encontrar seu marido. Ele parecia estar na cidade. E eles tinham assuntos urgentes a discutir. Ela ligou para ele. E ele concordou em ir até lá. Que lugar legal você escolheu? Ele disse enquanto se sentava à mesa. Hector não havia mudado muito. Exceto por ter perdido algum peso. Você está maravilhosa. Ele elogiou. Obrigada. Trícia respondeu. Você também. Ele encolheu os ombros timidamente.
Estou feliz que você ligou. Trícia suspirou. Nós deveríamos ter conversado há muito tempo. Pelo menos para decidir quando pedir o divórcio. É exatamente isso que eu queria discutir. Disse Hector e, aproximando-se, ele gentilmente colocou a mão sobre a dela. Talvez tenhamos sido precipitados. Ele sugeriu. Talvez não precisemos de um divórcio. Nós fomos precipitados? Trisha perguntou incrédula. Foi você quem me deixou. Deixou um bilhete e nem se despediu das crianças. Você não atendeu ligações ou mensagens e simplesmente desapareceu de nossas vidas. Como se não significássemos nada para você. Depois de 15 anos de casamento. Hector se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Perdoe-me. Ele disse. Eu não sei o que deu em mim. Foi como algum tipo de lapso mental. Trisha suspirou e puxou sua mão. Eu não vou perguntar há quanto tempo você é infiel. Ou por que decidiu ir embora. Mas por que você não pôde falar comigo direito? Por que você abandonou as crianças? Seu marido baixou os olhos. Envergonhado. Eu não sei. Trisha. Ele confessou. Eu acho que é uma crise de meia-idade. Em algum momento, tudo ficou demais. O trabalho. As tarefas domésticas. Os 3 filhos. Você estava sempre com eles. E eu me senti deixado de lado. Eu estava cansado desta maldita vida cheia de deveres. Sua nova amada é jovem. Divertida. Despreocupada. Sem filhos? Trisha perguntou. Mais ou menos. Eu perdi a cabeça naquela época. Eu não tive coragem de contar a você ou às crianças. O que é diferente agora? Ela perguntou. Hector se aproximou. Eu percebi o quanto senti sua falta e das crianças. Ele confessou. Eu quero que as coisas voltem a ser como eram. Trícia balançou a cabeça lentamente. Nada mudou. Ela disse. Nós vamos nos reunir e você vai fugir com outra garota em algumas semanas. Eu não vou fazer isso. O homem insistiu. Trícia suspirou. Hector. Ela disse. Eu tive tempo para pensar. Eu não posso te perdoar. E meu amor por você desapareceu. Eu acho que precisamos concordar em uma data para pedir o divórcio. Seu rosto mudou. E Trícia observou a fachada de ternura e remorso desaparecer. Então precisamos discutir a divisão de bens. Ele disse. Trisha ficou surpresa. Mas concordou. Seu carro é seu. O meu é meu. E o apartamento é para mim e para as crianças. Hector discordou. Não. Vamos vendê-lo e dividir o dinheiro igualmente. Ele disse severamente. Igualmente. Quando eu estou criando 3 filhos sozinha? Trisha retrucou. O marido ficou envergonhado. Mas continuou firme. Eu estava pagando a hipoteca por ele. E você não trabalhava. Você sentou no meu pescoço. Ah. É mesmo? Mas eu estava cuidando da casa e das 3 crianças. E agora eu estou pagando a hipoteca. Você me deixou do nada e nem ajudou as crianças. Você não pode imaginar o que eu passei nestes últimos meses. Então vamos voltar. O homem implorou. E não teremos que dividir o apartamento. Trisha suspirou. Não. Hector. Eu já disse o que penso. É assim que você fala? A voz do marido baixou para um silvo de cobra. Quem vai querer você sozinha com 3 filhos? Você acha que algum homem além de mim vai olhar para você? Você é apenas uma galinha doméstica estúpida. Tudo o que você sabe fazer é cozinhar sopa. Lágrimas escorreram dos olhos de Trícia.
Doía ouvir tais palavras do pai de seus filhos. O homem que ela amara por tantos anos. Continue se fazendo de difícil. Seu marido continuou. Você mesma virá até mim de joelhos. Ela não vai. Uma voz masculina familiar soou atrás de Trícia. Antes que ela pudesse ver o que aconteceu em seguida. Hector de repente voou por quase todo o restaurante e caiu no chão. E Nick esfregou a mão que acabará de colidir com o maxilar de Hector. Foi duro. Mas talvez instrutivo. Comentou o senhor Arnold. Trícia olhou ao redor e viu seu chefe. Ele parecia satisfeito como um gato. Por algum motivo. E você está aqui? Ela disse. Maravilhada. Você ouviu tudo? Eu ouvi o suficiente. Ele disse secamente. Hector se levantou do chão, pressionando a palma da mão no rosto ensanguentado. Nós conversaremos com você novamente. Ele disse a Trícia. Uau! Disse o senhor Arnold. Admirado. Eu deveria sair da propriedade com mais frequência. Acontece que é divertido aqui. Vamos para casa? Nick perguntou a Trícia. Vamos. Trícia respondeu baixinho, enxugando as lágrimas. Em casa. Ela foi enviada para a cozinha para tomar chá e se acalmar. Nós temos algo a discutir com o chefe. Disse Nick. E você apenas relaxe por um tempo. Eu te ligo. Trícia não conseguia relaxar. Ela continuava repassando o que havia acontecido no restaurante. Provavelmente eles vão me demitir. Duvido que o senhor Arnold precise de uma cuidadora problemática que envolve seu assistente em brigas no meio do centro empresarial. E quanto ao apartamento? Nós ainda temos que dividi-lo ao meio? Onde eu e as crianças vamos morar então? E se eu tiver que encontrar um novo emprego? Mesmo que eu não seja demitida hoje. A questão da escola ainda está na mesa. A cabeça da mulher estava cheia de tantos problemas. Trícia. Vamos. Ela levantou a cabeça. A expressão no rosto de Nick não revelava o que estava reservado para ela. Então ela se levantou e o seguiu obedientemente até o escritório do chefe. Que espetáculo você nos deu hoje! Comentou o senhor Arnold alegremente. Sinto muito. Disse Trícia. Eu não previ que as coisas terminariam assim. Está tudo bem. Foi até divertido. Disse seu chefe. Bem. Temos outros assuntos a tratar agora. Trícia se encolheu de medo. Você deseja continuar trabalhando aqui? Senhor Arnold perguntou. Você não vai me demitir? Trícia perguntou. Surpresa. Você quer ser demitida? Não. Ela respondeu apressadamente. Então eu não vou te demitir. Ok. Trícia ficou surpresa. Seus filhos começarão a escola em breve. Então eu providenciarei um carro e motorista para transportá-los de ir para a escola. Trícia ficou atordoada. Mas por quê? Ela perguntou. Porque eu não quero encontrar uma nova cuidadora. O chefe respondeu calmamente. Obrigada. Trícia murmurou. Nós também precisamos resolver seus arranjos de moradia. Nick acrescentou. O que tem eles? Trícia perguntou. Confusa. Morar naquela casa durante o inverno é uma opção. Explicou o senhor Arnold. É quente tudo. Mas não é muito conveniente correr de um lado para o outro no gelo. Vamos dar uma olhada em seus novos quartos. Novos quartos. Há uma ala da casa que está praticamente vazia. Explicou Nick. É lá que planejamos colocar você.
Eles deixaram o escritório e se moveram em direção a cômodos que Trisha nunca havia visitado antes. Por que esta ala está vazia? Trisha perguntou com curiosidade. O senhor. Arnold suspirou. É parte do meu passado. Ele disse. Eu queria esquecê-la e não me lembrar dela. Mas agora percebo que é hora de deixar o passado para trás. Eles entraram na sala maior. Esta é a sala comum, disse o chefe. Há acesso a 4 quartos a partir daqui. Apenas o suficiente para você. Trisha andou por ali surpresa, observando os quartos. Cada quarto era como uma obra de arte separada. Os móveis eram bonitos, selecionados com bom gosto. E quadros adornavam as paredes. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. No entanto, estava claro que ninguém o usava há muitos anos. Eu me pergunto por quê. Pensou Trícia. Mais mistérios. De repente, ela notou o contorno de um objeto familiar sob um pano branco. Um piano. Trisha exclamou maravilhada. Posso? Ela se virou para o senhor Arnold, que encolheu os ombros. Trisha removeu cuidadosamente o pano branco que cobria o instrumento e passou o dedo pelas teclas. O instrumento estava ligeiramente desafinado, mas certamente tocável. A mulher sentou-se e começou a tocar a única melodia de que se lembrava. Uma que sua mãe havia tocado para ela inúmeras vezes desde que ela era criança. As primeiras notas foram difíceis, mas suas mãos logo se lembraram da melodia. E seus dedos dançaram sem esforço pelas teclas. Ela sentou-se de costas para o senhor Arnold, sem saber das mudanças na expressão do homem idoso. No início, seu rosto se contraiu em espanto. Então ele virou a cabeça, como se para confirmar que seus ouvidos não o estavam enganando. Logo, lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Nick olhou para seu chefe e não pôde conter uma exclamação de surpresa. Senhor Arnold, o que há de errado com você? Trícia parou rapidamente e se virou, surpresa ao ver seu paciente. Sem vergonha. O homem idoso estava soluçando, enxugando o rosto com a manga da camisa. Como você conhece essa música? Ele perguntou. Ela foi escrita só para mim. Assim que Trícia e Nick acalmaram o senhor Arnold, eles voltaram ao seu escritório, onde ele começou sua história. Quando eu conheci Megan, ele começou. Eu ainda estava casado com minha segunda esposa. Nós tínhamos parado de morar juntos naquele momento, apenas nos encontrando para discutir a divisão de bens. Eu estava exausto de todo esse trabalho do divórcio. Um dia, após uma reunião de negócios, deixei meu motorista sair e fui ao parque. Sentei-me em um banco e percebi como era agradável. Apenas sol, canto dos pássaros, árvores verdejantes. E então eu vi Megan. Trisha ficou atordoada, seu coração batendo forte. Ela mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ela era tão bonita, disse o senhor Arnold, sonhadoramente. Eu nunca tinha visto uma mulher tão bonita. E quando ela sorriu para mim, eu sabia que estava perdido. Trisha percebeu Nick olhando para ela. Mas ele pareceu envergonhado quando ela pegou seu olhar e voltou sua atenção para o chefe. No entanto, o senhor Arnold parecia alheio ao seu redor, perdido em memórias de mais de 35 anos atrás. Meus pés me levaram até ela. Ele continuou. E pela primeira vez na minha vida, eu estava com medo. Eu estava apavorado que ela se recusasse a me conhecer. Eu conheci muitas mulheres,
Mas nenhuma me causou tanto espanto à primeira vista. Para minha alegria, ela concordou. Ele sorriu feliz. Eu não acho que já tenha sido tão feliz. Minha esposa e eu já estávamos separados. Então eu trouxe Megan para esta casa e construí esta ala só para ela. É o lado mais ensolarado da casa. E o piano? Ela tocava para você? Trisha interrompeu. Sim. Megan ensinava música. E aquela melodia que você tocou, ela a compôs especialmente para mim. Por que vocês dois terminaram? Trisha perguntou. Uma lágrima rolou pelo rosto do senhor Arnold novamente. Eu fui um tolo. Ele disse calmamente. Eu queria me casar com Megan. E ela me recusou. Ela disse que ela e eu éramos de mundos diferentes. Que ela não queria se tornar apenas a esposa de um empresário rico e ficar em casa. Eu tentei persuadi-la. Disse a ela que ela poderia fazer o que quisesse e ser ela mesma. Mas ela recusou e terminou nosso relacionamento. Então por que você diz que foi sua culpa? Trisha perguntou. O senhor Arnold suspirou. Porque eu não insisti do meu jeito. Porque eu cedi facilmente. Porque eu não descobri então que ela estava grávida. Trisha olhou para ele. O senhor Arnold estava olhando diretamente para ela. Sim. Ele disse calmamente. Eu tenho certeza que você é minha filha. Trícia. Trícia. Feliz. Esticou as pernas e levantou a cabeça. Aproveitando o sol. Ela gostava daqui. O mar sempre teve um efeito positivo sobre ela. Especialmente agora. Eles estavam começando a tirar férias em família todos os anos. Mãe? Você viu que eu nadei mais rápido que o Brandon? A Alicia correu e exclamou. Não mais rápido. Não minta. Gritou o filho do meio. Ele estava claramente cansado e sem fôlego. Mas não queria admitir a derrota para sua irmã mais nova, que frequentava aulas de natação há 3 anos e mostrava ótimos resultados lá. Eu só deixei você ganhar, afirmou Brandon. Claro que deixou. A Alicia retrucou. Ela conhecia suas capacidades e entendia que seu irmão estava nadando com toda a força. Brandon saiu ressentido em direção à casa de praia. Querida, você tinha que provocá-lo? Trícia repreendeu gentilmente sua filha. Ok. Vá tomar um banho. Nós vamos jantar em breve. Depois que sua filha saiu correndo, Trícia se espreguiçou relutantemente. Levantou-se da espreguiçadeira e caminhou em direção à casa. Ela viu Zack deitado na rede. Como sempre. Falando ao telefone novamente com sua garota. Tagarelando. Ele está todo crescido agora. Pensou Trisha. Jantar em meia hora. Ela o informou. Ele assentiu em resposta, indicando que ouviu as palavras de sua mãe. A casa espaçosa estava fresca. O senhor Arnold e Nick estavam, como sempre, sentados na sala de estar jogando xadrez. Nós vamos para casa em 3 dias. E você nem pegou um bronzeado. Trisha suspirou. Ela brincando bagunçou o cabelo do marido e deu um beijo na bochecha do pai. Não se preocupe, Trícia. Seu pai a tranquilizou. Nós vamos conseguir. Como está o mar? Nick perguntou. Quente. Trícia respondeu. Como está o jogo? É um empate. O pai suspirou. Nick não está apenas adotando minha perspicácia para os negócios, mas também minhas habilidades no xadrez. Nick sorriu. Eu aprendo com o melhor. Senhor Arnold. Ele respondeu. A propósito. Checkmate.
Ah. Você. O senhor. Arnold praguejou de repente. Alice apareceu. Vovô. O que você disse? Ela perguntou, fingindo severidade. O senhor. Arnold tossiu. Embaraçado. Mocinha. Essa é uma frase que você legalmente não pode dizer por mais 8 anos. Alicia riu. Nós temos palavrões piores na nossa escola. E então ela correu para o chuveiro. Nós precisamos mudar de escola, afirmou o senhor Arnold decisivamente. Eu não vou ter minha única neta aprendendo tal linguagem. Então talvez tenhamos que mudar de avô também, disse Trícia, rindo. Porque Alicia ouve essas palavras mais frequentemente de você. Um ponto justo. Seu pai admitiu, dizendo, eu tentarei praguejar menos. Trícia sorriu, olhando de volta para o mar através da parede panorâmica transparente de sua casa de campo. Ela podia ver o grande sol vermelho se aproximando do horizonte. Eu me sinto tão bem, ela comentou, enquanto Nick se aproximava e a abraçava por trás. Eu sempre me sinto bem com você. Seu marido respondeu. Eu também. Trícia concordou. E estou perfeitamente feliz. S.